Nós só devemos obedecer a alguma coisa da lei se esse ensinamento tiver no Antigo Testamento, tiver sido falado por Jesus e tiver sido ratificado pelos apóstolos. É a nossa, amado irmão, forma de obediência é assim, e nós vamos observar, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aquilo que era para nós obedecermos nos dias de hoje, Jesus ele ratificou, Jesus ele ensinou, e os apóstolos também posteriormente, escrevendo as suas cartas, trouxeram ensinamentos para cada um de nós. Mas o nosso foco hoje é aqui na carta de Tiago, amado irmão. Este Tiago, ele é o irmão de Jesus. Este Tiago aqui, ele é o irmão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o outro Tiago, o irmão de João, um apóstolo, ele morreu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, quando ele ali é decapitado e Pedro também é preso. Então nós vamos ver que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Tiago, e a data que ela foi escrita foi entre os anos 45 e 50 depois de Cristo. E Tiago aqui ele vai escrever, amado irmão, para as 12 tribos que andavam dispersas por causa da perseguição e da luta. Irmão Francival já falou aqui também que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma, que estava passando pelo momento de perseguição. Mas Tiago aqui ele vai escrever para os crentes judeus, amado irmão, que também estava passando por um período de perseguição, por um período de luta, por um período de afronta, por um período, amado irmão, a qual a luta era externa, mas também a luta era interna. E aí Tiago ele tinha a preocupação de escrever para fortalecer os irmãos e incentivar os irmãos a não desistirem na fé. E nós vamos observar aqui nos versículos que nós lemos, amado irmão, que Tiago ele vai falar a respeito da importância da palavra de Deus. Ele vai falar, amado irmão, a respeito do poder transformador da palavra de Deus. E como eu já falei nesta noite, amado irmão, lá no livro de Gênesis, Deus ele se revela de forma verbal, porque ainda não tinha escrita. A escrita ela só veio ali no Êxodo, quando Deus tira a nação de Israel do cativeiro egípcio, e Moisés ele escreve, amado irmão, os mandamentos para direcionar Israel. Só que quando chega no livro de Mateus, Jesus nasce, amado irmão. Jesus ele é a palavra encarnada, e nós vamos ver que Jesus cumpre toda a lei, e a partir da crucificação de Jesus, amado irmão, entra o Novo Testamento. Nós vamos ver que nós fizemos a leitura nesta noite aqui em Tiago capítulo 1, do versículo de número 22 ao versículo de número 25. E aqui Tiago ele vai falar a respeito da importância da palavra de Deus. Ele vai falar, amado irmão, do poder transformador da palavra de Deus. E aqui nós vamos aprender, vamos aqui estudar e ver alguns pontos aqui desse texto. Nós vamos observar aqui no versículo 22 que Tiago ele diz assim: olha, sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo com falsos discursos. Então aqui, amado irmão, Tiago ele vai trazer um primeiro ensinamento aqui para os irmãos judeus, mas isso também se aplica a todos nós nesta noite e a você que nos acompanha através da internet. Nós vamos ver aqui em primeiro lugar no versículo 22 que Tiago ele vai falar, amado irmão, que a palavra de Deus ela precisa o quê? Ela precisa ser praticada. Tiago ele vai falar aqui, olha, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Tiago está falando, escrevendo para os irmãos judeus: vocês precisam praticar a palavra, vocês precisam obedecer a palavra, vocês não podem se levar por discurso vazio, vocês precisam colocar o que vocês ouvem, o que vocês leem em prática. Então, amados irmãos, nós vamos observar aqui que Tiago ele vai falar a respeito do poder transformador da palavra de Deus, mas esta palavra ela só transforma nossas vidas se nós escutarmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. É por isso, amado irmão, que muitas das vezes tem pessoas que passam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a vida toda na igreja e não tem mudança. Será se é por causa da fragilidade da palavra? Não. É por causa que o homem e a mulher escuta a palavra e não quer colocar em prática aquilo que escuta. É que o homem lê a palavra, a mulher lê a palavra e não coloca em prática aquilo que lê. Nesta noite o Senhor está ministrando aos nossos corações. Nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser praticada. Tiago diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo com falso discurso. Então nós aprendemos aqui em primeiro lugar, amado irmão, que nós devemos colocar em prática a palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática as escrituras sagradas. Os irmãos já prestou atenção? Às vezes nós estamos evangelizando alguém, aí a pessoa fala assim: não, eu não vou passar para a lei dos crentes, né? Tem pessoas que dizem: eu não vou passar para a lei dos crentes, já tenho minha lei. Mas obedecer o evangelho não é passar por uma nova lei. Amado irmão, não é religião que salva o homem, que salva a mulher. Quem salva o homem, quem salva a mulher é a obediência à palavra de Deus. E Tiago vai falar assim: olha, se escutar a palavra, se ler a palavra e não colocar em prática, você está se enganando com falso discurso vazio. Não vai mudar a vida do homem, a vida da mulher. Então o que é que nós devemos fazer com a palavra? A palavra ela deve ser praticada. O Senhor está ministrando os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, está ministrando aos nossos corações que estamos aqui nesta noite, está ministrando ao teu coração que está em sua casa. A palavra de Deus ela precisa ser obedecida. A palavra de Deus ela precisa ser colocada em prática. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, amado irmão, ela tem um poder transformador, mas ela só transforma a vida do homem, a vida da mulher, se nós colocarmos em prática aquilo que ouvimos e aquilo que lemos. A palavra de Deus só tem efeito sobre as nossas vidas, amados irmãos, quando nós colocamos esta palavra em prática. Então Tiago está escrevendo para os irmãos hebreus e diz assim: vocês pratiquem a palavra. Vocês serão tentados a deixar a palavra, vocês serão tentados a voltar para o judaísmo, mas vocês não voltem para o judaísmo. Vocês pratiquem a palavra, vocês obedeçam a palavra, vocês andem em obediência à palavra de Deus, vocês andem em obediência à palavra que Jesus ele ensinou.